Olá, galera, vamos aí para a aula de Guerra do Paraguai, mais uma aula desse bloco da crise do Segundo Reinado, aula importante, vai ser uma aula mais extensa como eu tinha sinalizado, fiquei cogitado de dividir, mas ouvi algumas ideias e falou, olha, melhor deixar um bloco só, vai ficar extenso, só a aula de Guerra do Paraguai tem 30 slides, mas eu acredito que seja dinâmico, porque eu separei bem a cronologia e coloquei alguns elementos importantes. Então, assim, o que nós voltamos aí? Voltamos a partir da intervenção do Brasil no Uruguai, em outubro de 64, e aí o Paraguai, ele captura o navio Marquês de Olinda em novembro de 64, o navio estava indo em direção à província de Mato Grosso, levando o presidente de província Carneiro de Campos, militar, né? O Carneiro de Campos, ele acabou sendo preso pelos paraguaios. Uma pena falar isso, mas o Carneiro de Campos nunca mais vai voltar ao Brasil. Ele vai morrer nas prisões paraguaias, se não me engano, em Humaitá mesmo, onde ele vai sofrer com maus tratos e morre, se não me engano, em 67. E aí é uma situação triste, porque né, a guerra só vai acabar em 70 com a morte do Solano Lopes. E você tem um rompimento nas relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai com a captura do navio. Já é uma ação militar do Solano, e o Solano ataca Mato Grosso em dezembro de 1864. Em 14 de dezembro de 1864, você faz um ataque em Mato Grosso, onde é importante lembrar que Mato Grosso estava muito distante da capital do Império, que você não tinha rotas terrestres rápidas para chegar lá, e mesmo com rotas terrestres você não tinha um meio de transporte eficiente para chegar lá, então você dependia da navegação. Então, assim, o Brasil ele sofreu um ataque numa região que não tinha defesa, e isso é um problema sério para o Brasil. O Paraguai até acreditava que esse ataque forçaria o Brasil a uma rendição, a algum cenário em que o Brasil recuasse. O Brasil não recuou. Mas assim, você tem um ataque à Fortaleza de Cuiabá, você ocupa a região de Mato Grosso, vai ter até relato de nativos em Mato Grosso que vão lutar pelo exército brasileiro, tribos nativos que vão lutar, porque afinal as suas terras estão sendo atacadas. Então tem relato de nativos que participaram da Guerra do Paraguai, lutando pelo Brasil, bem interessante, bem legal, eu vou comentar sobre isso. Então assim, a captura do navio Marquês de Olinda e a invasão de Mato Grosso dá início à Guerra do Paraguai. É o maior conflito da América do Sul na história, né? É um conflito elevadíssimo, com um número de mortos, com um número elevado. A gente pode comentar que teve muita gente que morreu por conta das condições sanitárias. Eu estava lendo, relendo, e a cólera afetou, até que eu botei um slide no finalzinho, que uma propaganda, uma brincadeira da revista Ilustrada sinalizando a morte de soldados tanto da Tríplice Aliança quanto do Paraguai por conta da cólera. A cólera dizendo que iria resolver a questão da guerra. Daqui a pouco, lá na frente, você vai ver essa charge. E você tem uma guerra que coloca o Brasil como potência definitiva da América do Sul. O Brasil é potência até hoje. Redesenha o mapa na região sul. O Paraguai vai perder muito território, vai ter o território reduzido. O Brasil vai consolidar algumas pendências territoriais. Ele tinha o Paraguai, territórios do Rio Apa e Rio Branco. Você vai ter territórios que vão ser anexados pelo Brasil. E essa guerra também, eu costumo falar que é um divisor de águas do Império, porque você tem um Império que entra na guerra, que está vivendo seu auge econômico, está vivendo o seu melhor momento político, estável, tranquilo, está tendo um café crescente, o café está indo para o Oeste Paulista, e você vai ter um Império que no pós-guerra ele vai ser colocado em xeque. Um exército que vai olhar para a situação imperial e vai questionar a escravidão, vai questionar a monarquia, vai questionar o fato do exército sempre ser colocado como uma figura deixada de lado. Vai ter um império que ele vai sofrer com o pós-guerra do Paraguai. Então a Guerra do Paraguai ela vai ser um evento que vai marcar de maneira significativa o Brasil, vai dar uma politização no exército brasileiro, né? É muito importante isso. Depois da ação paraguaia no Mato Grosso, né, o Solano, como eu comentei,
ele olhava para o Uruguai interessado em manter uma base de apoio no Uruguai. Ele acreditava que se ajudasse os brancos no Uruguai, os blancos iriam ajudá-lo na guerra, não duvido disso. E ele acreditava também, como eu comentei, que os federalistas argentinos, Urquiza, por exemplo, que era um rival do Mitre, poderia apoiá-lo na guerra. E aí o Solano, objetivando chegar ao Uruguai, ele faz uma ofensiva em direção ao Uruguai. E antes de fazer essa ofensiva, ele, para chegar ao Uruguai, ele tem que passar pela Argentina. Ele chega, na época, o governante de Entre Rios, que era o general Urquiza que tinha sido aliado do Brasil lá na guerra contra Uribe Rosa, Urquiza já com uma idade avançada, chega para o Urquiza e fala, olha, eu tô querendo atravessar para ir em direção ao Uruguai, você me autoriza? E Urquiza nega. E aí o Solano Lopes fica sem escolha e declara guerra argentina, invade com suas tropas o território argentino. Esse evento é considerado um erro gravíssimo do Solano. Por quê? Porque a partir do momento que ele realiza essa ação em 65, em abril de 65, você coloca basicamente a Argentina muito mais próxima do Brasil e faz com que a Argentina e o Brasil se aproximem a ponto de assinar um acordo. Olha que doideira. A Argentina e o Brasil brigaram durante o período imperial vários momentos. Você teve a Guerra de Cisplatina, você teve a guerra contra Uribe Rosas, e aí agora você tem o Solano Lopes que se desentende com a Argentina para atravessar suas tropas em direção ao Uruguai, declara guerra à Argentina e coloca a Argentina, Brasil e Uruguai numa proximidade que vai gerar o quê? Que vai gerar um acordo da Tríplice Aliança. Então você tinha uma aliança improvável, que é pensar Brasil e Argentina, e quando o Solano ataca o Brasil e ataca a Argentina, onde eu já tive uma Argentina, do Bartolomeu Mitre, que apoiava os colorados do Venâncio Flores, o Brasil mandou reclamações para o Mitre, dizendo, olha Mitre, estou reclamando um governo branco do Atanásio Aguirre, nada está sendo feito, então estou te avisando, é a Argentina do Mitre, pô, não, eu concordo que o governo uruguaio, ele está cometendo erros. E aí você coloca os 3 países para assinar. E aí tem a imagem, né, da esquerda para a direita, o general Venâncio Flores do Uruguai, o representante de Dom Pedro II, o ministro Francisco Otaviano, e você vai ter o presidente argentino Bartolomeu Mitre, uma imagem que é difícil de se encontrar, eu escaneei de um livro, você vê a aliança tríplice ali no papel imenso, né, uma propaganda para mostrar uma aliança desses 3 países. Você vai colocar cláusulas complexas nesse Tratado da Tríplice Aliança, cláusulas que vão dizer, por exemplo, que o governo do Solano deveria desaparecer e áreas do Paraguai seriam anexadas pelos vencedores e que você impunha uma rendição incondicional caso o Solano desejasse. O Solano teria que sair do governo, o Solano teria que ceder território, condições assim inimagináveis para alguém se render. Então você tem um tratado da Tríplice Aliança, tratado esse que ficou definido, inclusive, né, que o Bartolomeu Mitre seria o comandante das operações quando houvesse operações na Argentina e no Paraguai. Ficou definido também que quando houvesse operações no Brasil, seria lideranças militares brasileiras, no Uruguai, mesma coisa, lideranças militares uruguais, o Venâncio. Então você cria um tratado da Tríplice Aliança, unindo 3 países que têm capacidade econômica e militar muito maior do que o Paraguai, que agora não tem essa capacidade militar. O Paraguai tem um exército maior, você tem ali cerca de 64 a 70 mil homens, mas o Paraguai tem uma população de 400 mil pessoas, ou seja, a corda da tropa paraguaia já está esticada. Brasil, Argentina e Uruguai tem em torno de 27 milhões de pessoas, então o Brasil tem cerca de 18 mil homens, a Argentina tinha cerca de 9, o Uruguai tinha cerca de 3, 4 mil, são valores que a gente vai bater aí depois para a gente ver, para a gente consolidar isso. Mas assim, você tem uma força militar na Tríplice Aliança que está mal desenvolvida. E aí, isso vai ser motivo de questionamento, vai ser motivo de recrutamento. Então, assim, a capacidade bélica
da Tríplice Aliança é muito maior do que a Paraguai. Quando você desenvolve, ao longo da guerra, o Brasil chegou a 200 mil homens, 200 mil. Então, é um número elevado. Só que, no momento inicial, o Paraguai tem vantagem. E aí você tem aqui, né, deixa eu ampliar, o Tratado da Tríplice Aliança, de novo, esquerda para direita, Venâncio, Otaviano no meio e Bartolomé Mitre na outra ponta, mostrando a aliança desses três países, né? É muito importante pensar esses elementos. Aqui tem informações que a gente já colocou, né? Só tinha esquecido de citar que o Almirante Tamandaré é o comandante das Forças Navais, que a Marinha Brasileira é a Marinha que vai atuar, a Força Militar Brasileira Naval é a Marinha, que vai atuar pela Tríplice Aliança, então Tamandaré comanda. Você tem, de novo, Mitre, comandante-geral, já foi até questão de ESA isso. E aí, as forças brasileiras, o Osório, que eu tinha esquecido, e o Flores, para quando a campanha for no Uruguai. A campanha não chegou ao Uruguai, então o Flores não foi comandante em nenhum momento. Campanha no Brasil, você teve Mato Grosso e Uruguaiana, um Osório coordenando as operações para expulsar os paraguaios daqui. Então você teve Uruguaiana, inclusive. Paraguaios chegaram a entrar no território do Rio Grande do Sul, querendo alcançar o Uruguai. Então você tem elementos importantes para a gente pensar esse conflito, né? Esse início de conflito. E ao analisar esse início de conflito, esse momento inicial, a gente tem também que pontuar o que cada país queria. Então, assim, Brasil mantém aquele interesse de evitar o surgimento de um grande país, de uma grande nação. Existem também interesses próprios com relação ao Paraguai, questão do Rio APA e Rio Branco, que eu já comentei com vocês. Manter uma liberdade de navegação no Prata era um interesse brasileiro. A Argentina queria consolidar seu território. Mitre, eu estava dando uma lida, procurei. As guerras civis argentinas foram constantes no século XIX, então você tinha briga todo tempo entre unitaristas e federalistas. Era uma constância isso acontecer, ocorrer. O Uruguai, ele queria evitar o ressurgimento dos blancos. Os colorados tinham esse objetivo, enquanto que os blancos queriam, obviamente, chegar ao poder mais uma vez e manter a aliança com o Solano. Então o Uruguai estava dividido entre colorados e blancos, a grande disputa entre colorados e brancos de longa data. E a gente tem também o Solano, que queria expandir território, queria formar um país maior, a ideia do Paraguai maior e tudo mais. E aí, de novo, aparece agora esse mapa com as populações, é um mapa que tem no Atlas histórico da FGV, e você percebe o Paraguai, ele subestimou quando você analisa que Brasil e Argentina têm uma população muito maior do que a dele, o Paraguai só supera em população aí quando você olha os bonequinhos o Uruguai. Mas assim, você está enfrentando três nações ao mesmo tempo, três nações com a população elevada. Brasil 18, Argentina 6, corrigindo, e Uruguai 3. De novo, essa ideia de uma população de 400 mil versus 27 milhões. Na guerra, você tem que ter peça de reposição, você tem que ter bonequinho para colocar no lugar. Pô, caramba, as vidas são bonequinhos? São. Numa guerra é recurso. Então você tem que entender que você tem um conflito, quando ocorre um conflito, você precisa ter peça de reposição. Daí, entender que a guerra para o Paraguai tinha que ser uma guerra rápida. O Paraguai tinha que fazer operações militares de sucesso rapidamente. E quando você analisa a guerra, 80% das forças foram brasileiras. Então, tem muitos historiadores até que brincam que é uma guerra Brasil-Paraguai. E a partir de certo momento, 68, fica Brasil-Paraguai de fato. Então, é importante a gente destacar esse elemento de importância quando você analisa as condições. E, de novo, pontuar que o Paraguai ele tinha essa pretensão de expandir território, ele não tem litoral. Quem sabe anexar o Rio Grande do Sul, quem sabe anexar o Uruguai, fazer um Paraguai maior. Tinha a intenção de colocar no Uruguai o Atanásio Aguirre de novo, colocar os blancos de novo no Uruguai para poder combater Brasil e Argentina. Então, dar um equilíbrio nessa balança. O Paraguai, ele causou uma dor de cabeça inicial, sim. As forças paraguaias, no início, estavam mais preparadas, estavam com capacidade bélica melhor. Mas é aquilo, se a guerra não for rápida, já vai dar problema, porque prolongar a guerra para um país que tem uma população reduzida, difícil. E você também tem os federalistas argentinos que não apoiaram o Solano, que o Solano acreditava que iria. Fazendo uma brincadeira, se o Paraguai tivesse conseguido chegar ao Uruguai, colocar os blancos e apoio dos federalistas argentinos, o Brasil estava enrolado. Mas como isso não aconteceu,
todas as cartas do Solano falharam, aí o Solano se enrolou. Então ele fez um jogo, uma aposta, um gamble, né, uma aposta muito alta. E ele perdeu. E aí é importante destacar que nessa perda é significativa e importante entender que o Paraguai vai ser punido por isso. Então é legal a gente visualizar a guerra a partir de erros estratégicos, de custos e apostas muito altas que colocaram problema para o Solano e que destruíram o Paraguai. Então é uma sequência de erros. Falando nessa questão de uma tropa reduzida, de um Brasil reduzido, quando o Brasil vê que o Paraguai tem um exército muitíssimo maior, 4 vezes o exército brasileiro, você começa uma campanha de recrutamento chamado Voluntários da Pátria. Você institui o decreto, né, dos Voluntários da Pátria em janeiro de 65, para você, tem que ter tropa, tem que ter força. E aí você, no começo, vai ser interessante porque você vai prometer remuneração, benesses, soldos elevados, vai ter ali algumas promessas, algumas não serão cumpridas, né? E muita gente vai se animar, o inimigo externo. Então, tem muito jogador que fala que é um certo nacionalismo aí, de unir o Brasil contra o inimigo comum. Tem um historiador do documentário Guerra do Brasil que fala muito legal. É a primeira vez que você vai ter gaúcho lutando ao lado de baiano, lutando ao lado de carioca, de paulista, de sulista, né, de gente que vem do Piauí. Então, você tem uma coisa interessante, uma integração. No começo a galera vai se animar, rapidamente vai bater a cota de 10 mil, vai ter imagem de quartel. Vou colocar aí com a fila imensa da galera. Não, vamos lutar contra o Paraguai. O Paraguai é um inimigo terrível, né? Então vamos lá, não sei o quê. Mas quando a guerra vai se prolongando e a guerra vai se tornando um inferno, e a guerra se tornou isso, péssimas condições, cólera, mortes, enfim, você começa a ter uma crise de recrutamento. E aí é a brincadeira que vai ser feita. Primeiro você vai estender. Em novembro de 66 você promete alforria para escravizados que lutarem na guerra. Então vai ter envio de muitos escravizados que vão, voltando à guerra, estarem libertos. E você vai ter uma população que vai começar a resistir a essa convocação, né? A esse voluntariado. E aí vai ter os voluntários a pau e corda. Vai ter caso, por exemplo, do governo fazer uma festa, uma festança, e aí no meio da festa você bota a guarda, cerca os homens e leva os homens. Então você vai ter isso, esses casos, esses relatos de que soldados vão ser levados à força, né? Homens vão ser levados à força para lutar na guerra. E a gente pode comentar também que houve outros grupos, participantes além de homens negros, de homens brancos, lutando na guerra. Então você vai ter, por exemplo, os nativos, como eu comentei, que viam na invasão Paraguai e Mato Grosso um perigo às suas terras, seus aldeamentos, e aí você tem nativos que lutam contra os paraguaios em Mato Grosso, que vão ser lembrados, que vão ser condecorados por conta das suas ações corajosas. Eu li, por exemplo, nativo ir de peito aberto para revelar a posição dos paraguaios, os nativos conheciam o terreno. Então você vai ter uma coisa bem legal da contribuição de nativos na guerra, de participação. Às vezes se apaga isso, de mulheres que vão ajudar ocupando atividades aqui no Império, de tentar ajudar de alguma forma, de pensar nos seus maridos. Então é bem legal, bem maneiro, e que estima-se de novo que as forças brasileiras chegaram a 200 mil ao longo da guerra. Então é importante a gente pensar que a guerra ela vai estimular uma repaginada no exército brasileiro, uma ressignificação nesse exército brasileiro de maneira completa, né? De maneira precisa. E aí agora a gente vai começar uma cronologia para a gente poder pontuar os eventos. Acredito que vai ser até mais rápido. E aí vamos lá, vamos para essa cronologia. Vou começar a trabalhar com essa cronologia. Aí vamos lá. Novembro de 64, rompimento das relações com o Brasil e captura do navio Marquês de Olinda, como a gente comentou. Dezembro, Paraguai invade o território de Mato Grosso. É a primeira invasão. Em abril de 65, o Solano invade a Argentina, não teve autorização do Urquiza e envolve a Argentina na guerra, o que empurra Brasil, Argentina e Uruguai para formar a Tríplice Aliança. A gente já mostrou, vou até voltar, né, a figura da Tríplice Aliança, cadê, e a assinatura da Tríplice Aliança. Tá?
Otaviano, Flores, Bartolomeu Mitre, tá todo mundo aí. Em junho de 65, o Solano alcança o Rio Grande do Sul, quase chegando no Uruguai. E vai ser também em junho de 65 que você vai ter uma grande vitória brasileira, que é a Batalha do Riachuelo. Por que a Batalha do Riachuelo é visto como uma virada na guerra? Porque o Solano Lopes não consegue, não pode colocar suas forças muito à frente sem apoio da Marinha. E quando o Brasil, com a liderança, com o comando do Almirante Barroso, consegue derrotar, destruir a Marinha Paraguaia e realizar um bloqueio do Paraguai, primeiro que você consolida a Marinha ali, na Bacia do Prata, na entrada do Paraguai, nesse riacho, o Riachuelo, e aí você tá ali de cara pro gol. Primeira coisa. Segunda coisa, que eu tô trazendo aí o vídeo do documentário, quando eu tenho a vitória de Riachuelo, eu tenho o bloqueio do Paraguai para as armas e equipamentos que ele havia comprado no exterior. Então isso afeta demais o Paraguai, porque afinal agora ele está isolado do mundo. E mesmo isolado ainda vai dar trabalho. Mas se acreditava que com o isolamento do Paraguai a guerra seria rápida. Não vai ser assim. Então é importante a gente entender que o bloqueio naval ele vai ser um turning point, uma virada de chave importante para a Tríplice Aliança invadir o território do Paraguai, para você começar as operações. Mas, de novo, até 1870, tá? Então, tá faltando aí 5 aninhos para poder resolver esse birimbolo. Aí tem esse quadro famoso, a Batalha do Riachuelo. O Barroso vai conseguir usar do navio Amazonas, da fragata Amazonas, que está no primeiro quadro, logo de cara, usar ela para abalroar os navios paraguaios. Ele vai literalmente usar o navio para bater outros navios e afundar. O navio era forte, grande, poderoso, e aí você usa isso para poder destruir os outros navios. Em setembro de 65, uma tropa avançada, sem apoio naval, sem apoio dos seus navios, o Solano se rende em Uruguaiana, uma vitória de expulsão dos uruguaios no Rio Grande do Sul. Aí tá a rendição de Uruguaiana, o Dom Pedro II a cavalo sendo representado, os generais paraguaios se rendendo. Em abril de 66, no ano seguinte, você tem a Operação Passo da Pátria, que você encontra imagens. Vou tentar colocar aqui, se eu encontrar, o desembarque de tropas da Tríplice Aliança, aquilo que é conhecido como Passo da Pátria. Você desembarca tropas no Paraguai, de fato, e aí o Paraguai tenta empurrar essas tropas para o Rio, né, tirar essas tropas do território paraguai naquilo que é a Batalha do Tuiuti. Você também tem uma imagem boa, vou pegar esse vídeo da guerradobrasil.doc, sempre citando, porque é um vídeo muito legal, e mostra que eu tive 3 colunas paraguaias para tentar empurrar os exércitos da Tríplice Aliança para fora do território, só que deu problema. O ataque falhou, uma das colunas dá problema, e aí o Osório, um cara que vai ser lembrado, né, vai se destacar na batalha e vai conseguir reorganizar as forças para causar um prejuízo tremendo aos paraguaios de 13 mil homens. As forças da Tríplice também perdem um número elevado, cerca de 5, 6 mil homens, mas o Paraguai perdeu o dobro. Perdeu os seus melhores homens, então você tem um contexto de enfraquecimento das forças paraguaias. E aí, quando eu tenho as forças paraguaias enfraquecidas, eu tenho uma base de operação da Tríplice Aliança do lado da Argentina, que é essa ideia do Passa-Pátria, onde é o comando da Tríplice Aliança, e ele tem que superar 3 fortalezas. Quais são essas fortalezas rumo à Assunção? Uruzu, Urupaiti, Humaitá. Então, você consegue ver aqui no mapa, eu vou até ampliar, que são as partes dentilhadas no mapa. Você tem a base de operações em verde, com as casinhas e as tropas, e aí você tem ali a Batalha do Tuiuti, que foi uma vitória, e a primeira fortaleza é Curuzu, depois Curupaiti, depois Humaitá. Então, essas fortalezas estão do lado do rio Paraguai, e aí você tem um rio que, obviamente, para eu chegar à Assunção, eu tenho que subir esse rio, e para eu subir esse rio, eu tenho que superar essas fortalezas para poder subir com essas tropas, ocupar esse território. Então eu vou ter uma guerra para ocupar fortalezas, né, que pudessem impedir esse avanço. E aí vamos lá. Em setembro de 1866, eu começo a atacar Curuzu. Eu começo
ter um ataque em Curuzu, eu uso navios da Marinha Brasileira, vai ter até um encouraçado, um navio de ferro, Rio de Janeiro, que havia acabado de chegar da Europa, um navio que foi encomendado, navio modelo monitor, navio baixo, ele bate em minas navais, né, em minas fluviais e afunda, inclusive tendo vítimas, aí tá a aquarela do afundamento desse navio. Mas no dia 3 de setembro, ou seja, 2 dias depois de começar a operação de fato, Curuzu caiu. Caiu na mão dos aliados. Os aliados pensaram, pô, a gente tomou Curuzu 2 dias, vamos tomar Curupaiti rapidamente. Né? Então, vamos conseguir rapidamente tomar Curupaiti, Humaitá, Assunção vai cair. E quando o Curuzu cai, o Solano, eu até encontrei imagem disso, vou colocar aqui, ele manda um emissário para conversar com Bartolomeu Mitre e tenta fazer o Mitre sair da Tríplice Aliança. Ele fala, Mitre, olha só, sai da Tríplice Aliança, meu problema não é com você, eu vou sair de Corrientes, eu vou enfrentar o Brasil, eu vou enfrentar o Uruguai. E o Mitre recusa. O Mitre discute com ele, fala que não sei o quê, que é aliado do Brasil, bababá, bababá. Então você tem esse encontro do Mitre com o Solano Lopes e o Mitre nega. Mitre não rói a corda para azar do Solano. O Solano poderia aqui e agora, nesse momento, ter enfraquecido muito a Tríplice Aliança. Ter enfraquecido muito o esforço de guerra. E aí você tem, logo em seguida, um ataque à fortaleza Curupaiti. Só que Curupaiti, como você está vendo aí na imagem, é um barranco. Curupaiti está na parte alta e as forças da Tríplice Aliança estão na parte baixa, gente. Quem conhece disparo, quem conhece técnica militar, quem atira de cima tem vantagem para quem atira de baixo. Atirar de baixo está atirando contra a gravidade. E o de cima está usando a gravidade a seu favor. Então a munição ela vai com mais precisão, porque você já está atirando a favor da gravidade. E quem atira para cima tem que ali mirar mais acima. Talvez a munição não vá alcançar, vai perder força. Então, assim, muito complicado. E aí você tem um ataque mal planejado. Tem livro que fala que o Tamandaré, vários livros falam que o Tamandaré foi culpado. Tamandaré cagou aqui, não bombardeou Curupaiti como devia, fez um bombardeio de 2 horas e não alcançou a fortaleza Curupaiti, não alcançou o alvo devido. E aí você tem um Tamandaré que não atinge dano nenhum em Curupaiti. As forças da Tríplice Aliança vão e você vai ter um ataque que vai levar ao maior massacre aliado da Tríplice Aliança aí nesse contexto, com a morte de 4.000 soldados da Tríplice Aliança. É uma vitória paraguaia, os paraguaios saem felizes de Curupaiti. É um alento para o Solano Lopes. Então, assim, essa derrota vai fazer o Venâncio Flores meter o pé. O Venâncio Flores fala, não acredito que a gente teve essa derrota ridícula, horrorosa. Não tem condição. Aí o Venâncio Flores sai da Tríplice Aliança, sai com as suas tropas uruguaias, que já eram poucas. Brasil e Argentina ficam discutindo quem é o culpado. Um culpa o Tamandaré, o outro culpa o Bartolomeu Mitre. E aí dessa discussão, obviamente, você vai ter um contexto de enfraquecimento da Tríplice, vai interromper as ações ofensivas da Tríplice Aliança. O Império Brasileiro vendo que tá dando problema e não tá conseguindo operação, que tá tomando prejuízo. Chama quem? Chama o cara, o Duque de Caxias, né? Chama o cara. Chama o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, famoso. Caxias já era famosíssimo, já tinha sido encostado. O Império falou, Caxias, chega aí, me ajuda aqui, que tá feio o negócio. E aí o Caxias vem para poder solucionar esse cenário, para poder resolver esse cenário, moderniza o exército, vai introduzir tecnologias, vai introduzir o uso de balões. Então, encontrei, né, essa imagem que é do documentário, inclusive, do balão sendo utilizado para poder entender o terreno, porque o Brasil não conhecia o terreno, o Brasil não fazia ideia de como o terreno funcionava, Paraguai não fazia ideia, não tinha mapa, não tinha nada. Então o Brasil atacava assim, às escuras. Então o Curupaiti foi um erro de mau planejamento. Se soubesse que era um barranco, não ia fazer aquilo, porque havia um barranco aqui, menor. Não dá para atacar desse jeito. Então você tem um cenário de modernização do Caxias e o Brasil vai cair basicamente 1 ano em fazer a operação, né? Então essa modernização, essa ordem, essa melhoria das condições sanitárias
vão ser importantes para poder retomar as atividades. E aí, em 67, você volta a fazer operações, tem que superar Curupaiti, né? A Mandaré tinha voltado para o Brasil, como estava no slide. E você tem o Conde de Inhaúma, o Barão de Inhaúma, se não me engano, Joaquim Inácio, colocar a imagem dele, né? Ele vai ser responsável para comandar a Marinha, subordinado ao Caxias. Então, Caxias, ó, eu quero fazer isso. O que a gente vai fazer? Aí ele ia lá e, olha, Caxias vai fazer assim, assado. Então, você vai ter um novo comandante naval para poder ajudar. E aí, você vai fazer uma operação de passagem de Curupaiti, navios brasileiros vão passar, e isso vai fazer com que as forças paraguaias, vendo que seriam cercadas, recuem. Os navios passaram, você tinha condição, então, agora, de fazer travessia de tropas, bombardear a fortaleza com eficiência, e aí você consegue ocupar Curupaiti em agosto de 67, se aproximando da fortaleza Humaitá. Então tem a imagem da passagem de Curupaiti, os navios brasileiros passando, fazendo essa travessia. Em novembro de 67, as forças brasileiras tomam Tari, que é uma região próxima ao Humaitá. Você começa a cercar o Humaitá e você, tomando Humaitá, vai acabar qualquer tipo de fortaleza para poder impedir a tomada de Assunção. Tanto é que é uma sequência rápida. Só que a gente vai ter mais algumas pendências, alguns choques, que agora quem sai da Tríplice Aliança é o Bartolomé Mitre, que tem que voltar para a Argentina, porque a Argentina está pegando fogo. Eu até dei uma lida, que ao longo da história argentina no século XIX eu tive várias guerras civis. Brigas entre projetos, federalistas, unitaristas, uma briga bem doida, cara. E aí o Mitre tem que voltar e o Brasil praticamente fica sozinho na guerra. O Caxias assume o comando total de todas as tropas da Tríplice Aliança que estão ali lutando ainda, todas as vertentes de tropas que ainda persistem, e você tem, obviamente, um atraso em algumas operações, porque o Mitre sai e o Brasil tem que colocar o esforço total. Como eu falei, o Brasil chegou a ter 200 mil homens, que mostra o empenho do Brasil nessa guerra e o fato do protagonismo, né? E aí, em julho de 68, eu consigo superar a Fortaleza Humaitá, fortaleza que era um problema. Humaitá, ao passo, passagem Humaitá, os navios monitores, os navios baixinhos passando, são navios encouraçados, são navios de metal, navio que o Brasil comprou no exterior para poder enfrentar a guerra, e aí o caminho livre para ocupar Assunção, capital do Paraguai, para acabar com a guerra. E o que acontece? Em julho de 68, você ainda tem um exército paraguaio que tem condição de resistir. A chance é muito pequena de vencer, muito ridícula. Eu tenho que ter uma sequência de vitórias imensa para poder vencer. Mas assim, tem ainda força para resistir. Caxias, com a sua organização, com a sua estratégia, com o seu brilhantismo, vai meter 4 vitórias em sequência. 4 vitórias em sequência, aquilo que vai ser conhecido como a dezembrada. Aí você vai ter Tororó, Avaí, Lomas Valentinas e Angosturas, né? Onde você vai ter uma sequência gigante de batalhas vencidas pelo Caxias e você destrói, arrasa o resto do exército paraguai que tinha, e você não tinha mais condições de tropas paraguaias de vencer o Brasil. Você já está falando aqui em 68, a última batalha em Angosturas, que as forças paraguaias já estavam recheadas de tropas formadas por crianças, por pessoas idosas. Então você já tem um exército paraguaio esfacelado, um exército paraguaio assim. O Solano já deveria ter se rendido e está levando, esticando a corda da guerra até o último limite, até o último momento. Então é muito complicado nesse sentido. E aí, quando eu tenho essa última batalha e a dezembrada, que ficou conhecida essa sequência de vitórias, o Brasil chega a Assunção, e Assunção não tinha ninguém, estava vazia, a cidade não tinha guarnição, não tinha defesa, o Solano já tinha fugido para a montanha com uma guarnição de 1.000 homens, aquilo que vai ser a campanha da Cordilheira. As forças brasileiras entram em Assunção e você tem um saque, você tem ataque em Assunção, você tem crimes de guerra, então é um cenário muito complexo. O Caxias, quando vê que Assunção está vazia, ele não entra em Assunção, ele se demite da guerra, ele fala, tô voltando pro Brasil,
aqui no Paraguai tá com cólera, tá com insalubridade, o clima tá feio, tá escroto. Caxias estava doente, realmente. E aí ele volta da guerra, quem assume vai ser o genro do Dom Pedro II, o Conde Dan, que vai assumir as tropas brasileiras, que entra em Assunção com as tropas brasileiras, né? Então você vai ter a entrada das tropas em Assunção com o Conde Dan, e você vai para a última fase da guerra. A gente já está terminando o vídeo, graças a Deus, que é a campanha da Cordilheira. Solano teimando, achando que tem condição de, sei lá, enfrentar essa guerra, faz uma guerra de guerrilha, loucura de Solano, loucura. E aí ele se enfia na Cordilheira. Janeiro de 69 você ocupa Assunção. Ele vai ser encontrado só em 1870. Mas nesse meio você ainda vai ter uma grande batalha, a Batalha de Campo Grande, e recebe esse nome por ser uma área campal grande. E você tem crianças já, assim, crianças que estão lutando com um braço só, porque o outro foi amputado, você tem soldados enfaixados, você tem um cenário horroroso. E você tem um banho de sangue, você tem um banho de sangue na Batalha de Campo Grande, onde milhares de paraguaios, crianças são mortas. E assim, uma coisa absurda, uma coisa bizarra. Então, por isso que tem uma charge, que daqui a pouco eu vou mostrar uma caricatura do Solano Lopes como o Nero do século XIX. Ele levou o Paraguai até os últimos limites, né? Ele esticou a corda ao máximo. E aí, em abril de 1870, o acampamento Solano é cercado, e o Solano tenta escapar, aquela coisa, resiste. O cabo Francisco Lacerda, conhecido como Chico Diabo, vai ser responsável por dar um golpe de lança no Solano Lopes, se não me engano, na barriga, na altura da virilha, virilha, barriga ali. Solano cai já sangrando muito, tenta puxar uma arma, dão 2 disparos nele, e dessa forma o líder paraguaio é morto. Assim, contradizendo o que o Dom Pedro queria, né? Dom Pedro queria capturá-lo vivo, mas a queda de Assunção, Dom Pedro não sossegou, queria pegar o Solano de qualquer jeito, então tem uma loucura aí, uma sanha de pegar o Solano estica a corda até o final, tem a sanha do Solano de não ter se rendido, de ter favorecido a destruição do Paraguai. A gente está falando aí de uma morte de cerca de 80%, 90% dos homens. O Paraguai, eu estava até lendo um artigo que depois da guerra se estimulou homens terem vários filhos, com várias mulheres, porque você teve um problema de nascimento, você literalmente reduziu a população do Paraguai em 70%, 75%. É bizarro o que aconteceu no Paraguai. Você tem um quadro da Paraguaia que tem uma mulher sozinha e vários corpos em volta, homens, mulheres, crianças. Então o que o Paraguai se tornou? Se tornou um grande cemitério, né? E de novo, a gente trata aí da curiosidade que eu falei, a cólera foi muito presente na guerra, a cólera matou muito, né? Tem até esse trecho, tá aí essa charge da cólera morbus, como um grande monstro, já foi Caxias e o Solano com medo, um de cada lado. E aí a legenda, no Teatro da Guerra, aí tá lá, a cólera falando, a cólera, a doença. Meus amigos, como vocês não querem pegar-se às deveras, estão atento amolando meio mundo, venho disposto a ensinar-vos como se acaba com semelhante história em um instante. Então, querendo dizer o quê? Com a epidemia de cólera vai morrer todo mundo, independente de quem seja. E aí resolve o problema, né? Então, assim, consequências da guerra, para a gente fechar a conta, botar a tampa do caixão. Paraguai, 450 mil habitantes, 400 mil, morte de 70% da população ali, números falam até de 75%, 90% dos homens mortos, muitos homens mortos, economia destruída, Paraguai tendo que importar arroz, feijão, não tinha nada, Paraguai terra arrasada, perda de 140 mil quilômetros de territórios para a Argentina e Brasil, então Paraguai teve um território reduzido, e aí essa charge do Solano como Nero do século XIX, né, o Solano e os caveiras, né, o que ele fez no Paraguai. O Brasil perdeu cerca de 50 mil homens, aí botei 140, tem dados que falam que ele enviou 200 mil, pegou o território do Paraguai, aquela parte frisada ali em amarelo do Mato Grosso, é território que o Brasil anexou,
teve uma dívida imensa de 614 mil contos de réis. O Brasil pegou muito empréstimo com a Inglaterra até 1889 por conta da guerra, por conta do fato da guerra. E você tem um fortalecimento da instituição do Exército. O Exército vai voltar com uma outra cabeça, vai voltar questionando monarquia, escravidão. Você tem a famosa charge do soldado brasileiro e volta da Guerra do Paraguai, soldado negro, cheio de medalha, e vê a mãe tomando chicote no tronco. Então aquela charge, aquela caricatura, ela é pesada para mostrar que a escravidão ela tá com os dias contados, a monarquia ela vai ser questionada, vai ser criticada. Então por isso é um divisor de águas para a crise do segundo reinado. É muito importante pensar esse elemento que a Guerra do Paraguai traz para o segundo reinado. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto. E obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Valeu!